Olha, com ela a gente só vai gravar realmente 20 minutos, que ela está atrasada. Tá certo, tá bom. Não, eu quero os 25. Pronto, então os 25. 5 minutos a mais. Pronto, já estão... É porque são 30. Aí com você eu já roubei 25. Vai ser 30 mesmo, porque ela chegou aqui, onde foi esperar ela. Já estamos rodando. Não, não tem problema, não. Pode ser? Sim, Deise. Olha, a Fera tá ali esperando. Vamos lá, Deise. São eles que dizem, minha filha. Não é assim não. Tem direito Ei, não. ei, tá borrado. O meu? O meu? Não, faça assim, calma. Tá não. Tá lindo, Mas tá. Eu só não vou me levantar para lhe abraçar, nada, nem pedir bênção, porque eu tô presa aqui com ele, viu? E é. Ele botou um negocinho preso. Mas... Quem vai agradecer é Clarice. Que Clarice. Isso, força, filha, mulher de garra, força. Olá, eu sou a professora Deise Moura, trabalho na Universidade Federal de Pernambuco, atualmente coordeno o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Nessa semana conversamos sobre os diferentes tipos de racismo, como ele se manifesta, mata a população negra diariamente. E hoje eu tenho assim, um prazer enorme de receber Inaudete Pinheiro, né? Que eu já começo pedindo a bênção, saudando, agradecendo, né, sua presença, ter aceito o meu convite. E nessa conversa com ela hoje a gente vai falar sobre militância, movimento negro, Solana Trindade, né, porque além de ativista, ela é escritora e trouxe algumas de suas obras, né? A gente vai também mostrar e falar um pouco de sua produção. E eu começo perguntando do seu lugar de fala. Quem é Inaudete Pinheiro? Bom, eu sou Inaudete Pinheiro de Andrade, sou norte-riograndense e de Parnamirim, uma cidade pequena, porém decente. Assim se identificava. Vim morar no Recife em 69 para estudar enfermagem, mas antes disso já existia uma paixão imensa por Recife, por Pernambuco. Eu tinha fascínio para conhecer o maracatu, que eram temas de músicas carnavalescas. E eu acho que foram essas músicas que me trouxeram para o Recife. E aqui estou, desde 69 anos, desde a década de 69, aliás, o ano de 69, e me sinto mais pernambucana agora, muito pernambucana. Aliás, já sou cidadã recifense, orgulhosamente. Um título que foi dado, mas já me sentia, né, pela raiz que eu construí aqui. E entre essa raiz, não foi a raiz, foram várias raízes. Entre uma dessas, tem duas de grande porte. Uma foi o movimento negro, né, que iniciamos aqui em 79, e outra é meu filho, Iorubá, que é pernambucano. E agora uma neta, que também é outra raiz, que assim a gente vai continuando a estar. Axé. Então, saudando a nossa ancestralidade e aproveitando para trazer essa memória, eu queria que você falasse como é que foi fundar. Você é uma das fundadoras do Movimento Negro de Pernambuco, né? Que está quarentão, não é verdade? Quarentão. Quarentão. Como é que foi esse processo? Queria que você resgatasse um pouco a memória. Das minhas memórias, eu acho que as mulheres elas foram fundamentais, assim, Sem pioneiras, dúvida. sempre presente e ativa. Sem dúvida. Eu queria que você trouxesse, para quem não conhece, o papel educador do movimento negro. Eu tinha uma colega chamada Irene Souza, colega de turma do curso de enfermagem, e ela viajava nas férias escolares para São Paulo. E sempre São Paulo foi pioneiro na questão negra. São Paulo e Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul também. E em São Paulo, ela frequentava vários grupos da militância negra, às vezes só redutos culturais, né? Não tinha o suporte da militância que nós fizemos depois. E ela trazia essas notícias para cá, e eu ficava fascinada com aquela disposição de universitários negros. Era um grupo, o GT Plum, era um grupo da USP,
tinha outro nos bairros mais periféricos, e ela percorria esses grupos e trazia essas notícias. Depois, na época da imprensa marrom, a chamada imprensa marrom, que fazia confronto com a imprensa oficial, que era algo de direita. Então, teve um jornal chamado Movimento. Era um deles, Movimento, Pasquim, e outro Versus. No Versus tinha uma página que Teresa Santos, uma paulista que estava em Guiné-Bissau, foi para lá logo após a Revolução de Amílcar Cabral, né, a independência de Guiné-Bissau. Ela foi para lá fazer trabalho educativo com teatro, chamando, refletindo a questão da liberdade através do teatro, a experiência de Augusto Boal. E ela mandava mensagens para o jornal Versus, e Hamilton, um ativista negro de São Paulo, jovem ativista, e botava isso no jornal Versus. E através de Hamilton eu conhecia sobre o que se passava em Guiné-Bissau, através de Teresa Santos. Ela hoje é falecida, já atravessou o oceano, voltou para a terra-mãe. E Teresa Santos falava maravilhas sobre esse novo renascimento de África. O que estava acontecendo no Brasil com a negrada, né? Porque nunca nós deixamos de ter ativismo político no Brasil, a população negra, nunca. Daí, João Cândido, né? Ali foi uma posição de militância negra. Uhum. Acabar com a chibata na Marinha. Foi em 1910. E, felizmente, foi essa luta dele que acabou com a chibata. Nunca deixou. A Frente Negra logo depois. Então, teve um ativismo muito contínuo. Os clubes negros de São Paulo, o Renascença, a primeira Miss Brasil negra foi do Renascença. São Paulo e Rio eram exemplares na questão negra. Através do samba, né, que é um movimento negro, às vezes nem percebido, como os outros clubes também, mas isso é uma forma de estar, né, de eu sou, de resistir, de enfrentamento. Aqui no Recife nós temos clubes negros também, só que não tem essa conotação que os de lá tinham, capaz de botar uma Miss negra, né? Enfim, não é que Miss seja grande coisa, mas... Exalta, né, a beleza negra. Mas é exaltação da beleza negra. Num país eurocêntrico, né? Exatamente. Tem mais a que botar. E nós temos agora, ultimamente, várias Misses negras, né? Recife já deu 5 em 3 anos. Recife e Olinda. Enfim, se for exagero, fica por conta aí da memória. Mas Irene, voltando àquela história de Irene, ela, com essa notícia, me motivava a discutir a questão negra. Coincidentemente, um comentário que houve entre Silvio Ferreira e eu. Silvio Ferreira, nós nos conhecemos num momento especial na universidade, e topamos fazer uma reunião, cada um que levasse um negro conhecido, né? E para poder começar a discutir a questão negra politicamente. E assim aconteceu, na sala de minha casa, em julho de 79. Né? Por isso é que em julho nós faremos 40 anos. E foi num crescente. A primeira reunião eram 5 pessoas: Teresa França, Jorge Moraes, Edivaldo Ramos, para nossa glória ainda está vivo, mais 3, Lúcia Crespiniano, a Iá, Lúcia Crespiniano, o irmão dela, me falha o nome. Então, foi esse grupinho que foi multiplicando, e hoje são vários movimentos negros no Recife. Né? Até disperso algumas vezes, mas que no fim lutamos contra o racismo. Este é o momento de confluência, é o combate ao racismo, né? Nas nossas individualidades, das nossas personalidades, mas o que queremos, porque Pernambuco é um dos estados mais racistas do Brasil, né? A morenidade aqui fez morada
E ainda bem que nós chegamos, né, para confrontar com essa linguagem tão perversa que existia. Aqui não existia negro, todo mundo era moreno. E morena no sentido, em alguns momentos pejorativo, em outros momentos para que você não assuma a sua identidade, Isso né? é negativo. Então assim, negão, assuma a sua raça, assuma a sua cor. É isso aí, assim cantou Alafim. Assim cantou Alafim. Esse canto da Alafim, ele fala de um lugar, né? Assumir a identidade negra. Porque quando você não se assume, aí você é moreno, arrombobom, etc. Tal, e de certa forma também deixa de lutar por políticas de ações afirmativas para a população negra, deixa de reconhecer-se. Aí vem estratégico, né? É uma estratégia de invisibilizar, de deixar você impotente, né? E incompetente também. Você não tem armas para... Você não conhece seu inimigo. Não é? Que não é o branco, meu vizinho, é o sistema branco que fica aí, a branquitude, né? Enquanto a ideologia de privilégios. Né? Ô Inaldete, assim, você falou da criação, né, na década de 70, do movimento negro em Pernambuco. Hoje, que leitura você faz dessa luta contra o racismo estrutural? No Brasil, mais precisamente em Pernambuco, diante de um governo que defende o fundamentalismo religioso, abraça, exalta, diante de tantas perdas de direitos que a gente está vendo, qual o papel do movimento negro hoje? Nós temos vários papéis, né? E, infelizmente nós podemos alcançar alguns. O mais cruel para mim, que sempre me deixou muito ligada, né? Assim, sempre querendo estar no meio, estar fazendo, colaborando de alguma forma, discutindo, é a questão da educação. Isso para mim é fundamental. Né? Através dela você vai atingindo os outros momentos. E é agora mesmo com a educação, estamos num processo de um massacre perverso, né? Assim, totalmente desestruturador. Porque toda a nossa... Tudo que nós conseguimos nos últimos 30 anos, né, está indo apagado, está sendo apagado progressivamente e às vezes nem estamos sabendo que está sendo destruído. Daqui a pouco não teremos mais cotas raciais, se brincar muito menos a social, né? Isso vai acontecer no futuro. Aí vem um crescente, né? Porque quantas pessoas negras não se formaram nesse intervalo, né? Né? Quantos professores e professoras, quantos médicos e médicas, né? Melhorou. E o que eu espero, isso não é palpável porque nós não fizemos pesquisas ainda, mas cada pessoa que saiu da universidade, com certeza deu retorno para a sua população ao redor. Né? Seja em casa, seja no vizinho, seja no amigo, tem sua influência. E uma influência positiva. Então, isso é crescente. E colabora no mercado de trabalho positivamente, mas isso só está o fato de, enquanto negro, poder ingressar no mercado de trabalho, né? Isso já é uma contribuição... com qualidade. Com qualidade, isso já é uma contribuição enorme. Porque para o país! Para o país. Não é individual. Assim, isso que eles não entendem. E essas coisas que parecem tão óbvias para a gente negra que vivencia no dia a dia, por conta do racismo estrutural, é naturalizada pela população. Ou seja, a exclusão e o extermínio, o silenciamento para a população negra, né? Da população negra, é naturalizado pela sociedade brasileira, que não tem empatia com esse tipo de violência que a população negra é vítima. Eu observo que, às vezes, até para quem você vai ser generoso, com quem você vai ser solidário. Recentemente, a gente viu a tragédia em Moçambique, não é? E outros países do continente africano.
eu percebo que há um certo silenciamento e Sem não há dúvida. empatia do mundo para se envolver Sem com as dúvida. mortes daqueles corpos pretos, ou seja, que também não tem petróleo, né? Para que são os interesses do capital, mas são seres humanos. Então, assim, é como se a população negra no mundo não se visse a humanidade do sujeito negro. Então, acho que o movimento negro, ele é educador, e você é uma grande educadora nesse sentido, né? Para a gente estar dando evidência, colocando, dando visibilidade para essas desigualdades. Durante um tempo só se falava sobre as questões de classe social, resolvendo as questões de classe social, resolvia tudo. E se apagava que o preto, o pobre no Brasil, é o preto, preta em sua maioria, né? Que está sendo exterminado. Então, assim, acho que o movimento negro, ele dá inúmeras contribuições. E para construir, então, se a gente hoje tem a lei de cotas, se a gente hoje tem a 10.639, a 11.000, é tudo fruto dos movimentos sociais. Lógico. Então, assim, para que a gente possa estar usufruindo desses direitos, como você bem colocou, ameaçados, e eu espero que a gente possa ir para as ruas, lutar, reivindicar e que não se acabe assim, né? Não sejam exterminados, tudo isso faz parte em 4 anos. Por favor, termine aí. Não, é tudo fruto de muita luta, muita dor, muito sofrimento, muita abnegação, não é? Autodidatismo, porque a universidade até hoje tem um déficit muito grande com a população nessa perspectiva de construção e de certa forma, evidenciar epistemologias africanas, de trabalhar sobre esse pertencimento. Então, o movimento negro, durante o longo da história, vem cumprindo essa lacuna. Fomos nós que enfrentamos essa discussão, né? Porque não vem de bom grado, não. O que tem lá dentro, nas universidades públicas, né, que são nós que sustentamos isso, não veio de graça. Foram conquistas que nós fizemos, né? Foram pressões. Quantos anos que nós estamos? Eu deixei de ir, porque tem gente que vai agora. Os mais novos, os mais novos assumem isso. Estão fazendo isso com muita categoria, né? Eu fico muito feliz com isso. Mas no início do movimento negro, nós estávamos nas universidades, de onde pudesse, e além das escolas, 1º e 2º grau. Né? Lembrando da necessidade da gente falar da literatura negra, da história de África. Como fizemos isso? Muitas vezes não nos convidavam, nós nos oferecíamos para fazer isso. E era muito agradável. Nem por isso os diretores e gerentes, nem por isso, né? Tinha assim um momento de dizer, vamos discutir isso por nós mesmos, né? Vamos pensar isso. Ninguém pensava. Vamos pautar o currículo eurocêntrico da universidade ou das escolas e trazer um pouco de África. Até que nunca ninguém nos negou, né? Nós propunhamos ir através de uma professora, de um professor, nunca ninguém nos negou. Mas também ficava nisso, né? Não, Dente. Agora eu quero que você fale um pouco dessa sua veia enquanto escritora de textos, né, da literatura, acredito que afro-brasileira. Eu queria te dizer o seguinte, né? Eu sou mãe de duas coisas lendas, né? Oranian e Dandara. E acompanho na condição de mulher negra, o sofrimento que é, mas também na condição de mãe. E quando escolhi dar um nome, escolhermos, né, o pai, dar um nome em Yorubá para os nossos filhos, na época, enquanto militantes, ativistas, intelectuais também, eu não tinha, assim, a compreensão de como ele também traria mais preconceito para ele. Então, eu escolhi dar o nome do meu filho Oranian, né, que é o pai de Xangô, da mitologia, né, africana. E afro-brasileira.
E o menino, durante todo o tempo e até hoje, as pessoas têm uma dislexia proposital, ou que eu estou aqui ironizando, mas é dizer assim, não sabe pronunciar o nome dele, que nome é esse. Então, até os colegas com o nome de Washington, Wellington, Stephanie, assim, nomes eurocêntricos exaltados, os africanos não. Então, nessa medida, eu escrevi alguns livros de literatura para falar de história africana e afro-brasileira, para ressaltar, trazer nomes dessas histórias também. E aí eu escrevi também esse A Rainha Dandara, A Beleza dos Cabelos Crespos, para falar também a própria, né? Exaltando as Dandara. Eu tive a oportunidade, rara sei, de fazer homenagem aos meus filhos, mas também para toda a comunidade negra, para a gente trazer a literatura africana e afro-brasileira. E aqui você tem 5 cantigas para contar, literatura infanto-juvenil, um livro belíssimo. Eita, essa homenagem Esses dois foram os primeiros que eu produzi. Pai Adão era Nagô, que vai falar, né, do sítio de Pai Adão, do próprio Iroko, toda uma história lindíssima. Tem aqui velhas histórias, novas leituras, no qual é uma coletânea. Essa é uma coleção com 5 livros, cada um com um tema, porque eu tento falar sobre a barriguda que é um baobá. Das nossas africanidades, né, pernambucanas, porque eu acho Pernambuco muito negro. Então, trazendo isso para a literatura, eu tenho a oportunidade de oferecer essa realidade para as crianças. Esse aqui eu gostaria muito de dizer a razão. Pai Adão era Nagô. Pai Adão foi o primeiro, foi o babá, não foi o primeiro, foi um babá do sítio, que foi criada por tia Inês. Desde a história oral do sítio, a memória oral desse sítio é que tia Inês era uma negra africana que fundou esse terreno, comprou esse terreno, não era escravizada. Eu não sei que condição ela chegou, mas quando ela comprou, não era escravizada. Comprou em Água Fria um grande terreno e construiu o primeiro espaço religioso de Pernambuco, do Recife, né? E ela ficou na memória desse pessoal, que é Inês. Dos mais velhos, todos têm, assim, bate-cabeça para ter Inês, porque realmente foi uma pessoa de uma coragem africana. E esse livro é em homenagem a ela e à mãezinha. Uhum. Mas a minha intenção, sobretudo, é que as crianças que praticam a religião africana se negam a dizer que são, né, que frequentam uma casa religiosa. Uhum. Na verdade, fortalecer essa identidade religiosa também, né? Isso foi uma companheira, Lúcia dos Prazeres, né, que tinha a escola no Morro da Conceição, nossa companheira Lúcia dos Prazeres, muito querida, peço a bênção a ela. Um beijo, Lúcia. E ela dizia que as crianças do morro que frequentam o candomblé ou algum terreiro de Jurema não se identificam como, né, adeptas daquela casa. E então foi a maneira que eu encontrei de conversar com eles sobre um espaço religioso, que é um pouco disso, foi fazendo uma história, trazendo a oralidade africana e afro-pernambucana para eles, né? E, por outro lado, era o ano de 88. O Brasil todo estava celebrando 88, 100 anos de abolição. Se eu vou inverter essa história, eu não quero essa história na cabeça das nossas crianças. Que abolição é essa, né? Que abolição é essa? Aí eu fiz essas 5 cantigas, que é o contraponto também sobre a abolição. Aqui eu exalto os nossos mais velhos, as nossas casas, usando as cantigas de brincadeira que nós aprendemos. Não sei se você alcançou, mas eu fui criada com as músicas de Trancoso. Alcancei algumas. Eu sou dessa safra, eu, Vera Baroni. Somos dessa safra. Vera. De ouvir cantigas de Trancoso. Enfim, e foi uma oportunidade de chegar perto das crianças para falar sobre a questão negra.
E Paiadão, como o sítio de Paiadão é o nome que todo mundo conhece, então tia Inês não ia figurar porque ela socialmente é desconhecida, salvo no terreiro nós que somos os ativistas do movimento negro. E eu gosto muito deles. São livros lindos, bem ilustrados. Isso é capricho, que a ilustração tem um ponto importante na sedução. Isso, e para evitar os estereótipos, não é? Porque alguns ilustradores, se não conhecem, eles podem até reforçar estereótipos. Então, assim, fica o convite à leitura, não é? Digo porque os conheço e leio e trabalho com eles em sala, e da importância da literatura africana e afro-brasileira para a afirmação das identidades. Eu sou suspeita de falar. Né? Não, mas se a gente vive numa sociedade que ressalta príncipes e princesas louros, europeus, né, com assim, o próprio clima, etc. E tal, que não tem nada a ver com o nosso brasileiro, nem tampouco com o pernambucano, a gente precisa do contraponto, e o contraponto são literaturas bem escritas, bem ilustradas, que tragam outras narrativas sobre a população negra, né, a população africana. O lugar de fala é importante. Então, assim, a oportunidade de conhecer outras histórias para além das eurocêntricas. Então, gente, eu tive o prazer enorme de conversar hoje. Já terminou, com essa autoridade, já. Com essa autoridade. Me chame de novo. Pronto, que com certeza a gente vai ter a oportunidade de repetir, de prolongar, de estender. É um prazer, essa eu conversa. Fiquei muito alegre com este convite e estou no lugar que eu gosto de falar. Falar sobre o que me é muito próximo. Minha negritude e os que me cercam. Muito obrigada, Deise. Axé, minha linda. Nós.